Leitura da Bíblia, o livro dos Juízes. Tarde com Jesus. Nós vamos continuar com a nossa leitura no livro de Juízes e vamos iniciar no capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levantou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? E disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de verme fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de verme fresco, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as veigas de verme, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvesse sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas
palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapada, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse-lhe ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que me dê uma vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram-no com ele, e sepultaram-no em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai.
ele julgou a Israel 20 anos. Mica e o ídolo da sua casa. Capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de pratas que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições, e de que também me falastes, eis que este dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de pratas à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficava em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um efode e terafins, e consagrou um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, portanto, tenho um levita por sacerdote. Os danitas buscam uma herança e toma Laís. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias da tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar. Portanto, até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que segues está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios,
quieto e confiando. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssima boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em ides, para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou nas mãos. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriate Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maanedã, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Os danitas levam o levita e os ídolos. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabes vós também que naquelas casas há um ephode de terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o ephode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o ephode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem, ou do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o ephode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando lá longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens? Que tanta gente convocastes? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimos maus não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tiveram, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, portanto estavam longe de Sidom. E não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reobe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan,
conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Eram, porém, antes o nome desta cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerso, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez curvamos diante da Tua santidade, ó Pai. Nós curvamos-nos diante do Senhor, porque Tu és o único Deus nos céus e na terra. Nós não nos curvamos diante de uma imagem de escultura. Nós não nos curvamos diante de um ídolo, seja ele quem for, mas nos curvamos diante de um único Deus verdadeiro, aquele que manifestou-se em carne e morreu por nós lá no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e voltou na forma do Espírito Santo e está na igreja hoje operando, conduzindo a igreja, ó Pai, como supremo pastor, como grande sumo sacerdote. O Senhor é o nosso Deus verdadeiro, ó Pai. O Senhor é a torre forte. O Senhor é o lugar de descanso. O Senhor é a cidade de refúgio. O Senhor é a paz que nós precisamos e buscamos. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor vivifique esta leitura em nossos corações, colocando no nosso coração cada dia mais temor e tremor para com as coisas de Deus, mais respeito, mais temor reverencial. Ensina-nos a andar com prudência, ó Pai, com sabedoria, guiando os nossos passos, para que nós possamos desviar das ciladas do inimigo, desviar do mal. No nome de Jesus Cristo, cobre-nos com as Tuas asas, ó Pai. Esconde-nos, ó Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.